Passagens bíblicas. Como memorizá-las permanentemente? Trabalharemos 28 passagens dos 28 capítulos de Mateus. Observe então este belo lugar. Memorização de 28 passagens, sendo uma de cada capítulo. Nesta etapa, fixaremos as 28 palavras-chave que corresponderão aos 28 capítulos. Ao agir assim conosco, você chegará ao ponto de saber muito bem um pouco de todos. Na etapa seguinte, você encontrará uma ideia mais completa e clara do que fizemos a partir dessas palavras-chave. Iniciamos com o mapeamento dos 10 primeiros capítulos. Assim, adotamos este ponto aqui como o número 1. Observe. Próximo a ele, o número 2, o 3, o 4 aqui no pé do coqueiro, o 5, o 6 aqui, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, um número diferente, um ponto diferente. Ou seja, cada número terá um endereço determinado. Vamos ampliar a imagem para determinarmos as passagens nos pontos indicados, da seguinte forma. Primeiramente, os números darão lugar a palavras-chave que facilitarão a lembrança das respectivas passagens. Portanto, para memorizá-las de modo preciso, ágil e permanente, observe que iremos montando imaginativamente uma relação de cada uma com o respectivo endereço ou ponto. Assim, aqui no número 1, neste lugar, nascimento. Aqui estão os 3 reis magos. Observe que eles caminham em direção ao local onde Jesus nasceu, cada um no seu camelo. Teremos então João Batista batizando. Ocorre que Jesus se aproxima e é batizado por João Batista. Tentação no deserto. Abre a boca e começa a falar das bem-aventuranças. Jesus continua a falar na montanha. Quando orardes, o que devereis fazer? Ainda no Sermão da Montanha, não julgueis para não serdes julgados. Descendo a montanha, ele vem para cá e neste lugar ele cura um leproso. E desce então o paralítico do telhado e Jesus cura este paralítico. Depois disso, Jesus sai e vem aqui para este lugar, onde reúne os apóstolos. Dessa forma, apagamos todas para irmos aos testes de lembrança. É um teste bem simples, observe. Daremos um tempo, você tenta se lembrar e já daremos a resposta. Portanto, aqui o N nos dá nascimento. Reis Magos.
João Batista, que batiza Jesus. Tentação. O sermão da montanha. Quando orardes, não julgueis o leproso, o paralítico, os apóstolos. Agora, tente recordar as palavras-chave pelos números. Observe que falaremos somente a palavra-chave, ou confirmando, dando tempo para que você faça o mesmo. Então, nascimento, magos, João, tentação, montanha, orades, não julgueis, leproso, paralítico, apóstolos. Retornamos ao quadro maior. Por esta panorâmica, tente recordar mais uma vez, da seguinte forma. Vamos do 10 ao 1, ou seja, voltando inversamente. Então, o 10, apóstolos. O 9, paralítico. O 8, leproso. O 7, não julgueis. O 6, orardes. O 5, montanha. O 4, tentação. O 3, João. O 2, magos. O 1, nascimento. Continuando na sequência dos números, veja como mapeamos a dezena seguinte. Apagamos esta e observe, então, aqui nesta calçada que adentra ao templo, 12 no portão, e seguindo ainda temos o 13 e ali mais adiante o 14. Agora observe, vamos aqui ao 15, o 16, olhe, o 17 aqui, o 18, o 19 e o 20. Aproximamos. Então, as palavras-chave das passagens são as seguintes. Prega, ou seja, Jesus prega na cidade. Abrir o portão porque é um dia de sábado. O semeador. A morte de João Batista. Jesus fala daquilo que contamina o homem. Um sinal do céu. E aqui a transfiguração. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus atravessa o rio Jordão. A parábola dos trabalhadores da vinha. Portanto, desaparecem todas e, pelas iniciais, tente recordar as palavras-chave. Vamos então confirmando. Prega, sábado, semeador, morte, contamina, sinal, transfiguração, maior, Jordão,
vinha. Pelos números, façamos a mesma coisa. Assim, prega, sábado, semeador, a morte de João Batista, contamina, sinal, transfiguração, maior, Jordão, vinha. E assim, vejamos de ré. Então, o 20, vinha. O 19, Jordão. O 18, maior. O 17, transfiguração. O 16, sinal. O 15, contamina. 14, morte. O 13, semeador. O 12, sábado. O 11, prega. E assim, vamos à sequência final. 23, 24 e o 25 aqui. O 26, o 27 e o 28. Dessa forma, então, vejamos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. As bodas. A censura que Jesus faz aos fariseus. Aqui o 24, o sermão profético. E aqui imaginamos 10 moças, 5 sábias e 5 tolas, ou a parábola das 10 virgens. O plano para tirar a vida de Jesus. Jesus é levado a Pilatos. A ressurreição de Jesus Cristo. Pelas iniciais, veja, vamos ajudá-lo, dando um tempo para que você responda antes. Triunfal. Bodas. Censura. Sermão profético. 10 virgens. Plano. Pilatos. Ressurreição. Mesma coisa com os números, veja. Triunfal, bodas, censura, sermão, 10 virgens, plano, Pilatos, ressurreição. E retornamos a este quadro maior e tentando recordar. Vejamos então de 28 a 21. Observe. Ressurreição. Pilatos. 26. Plano. 10 virgens. Sermão. Censura. Bodas. E 21. Triunfal. Assim, tente recordar pelos números as 28 palavras-chave. Vamos com você. Observe. Nascimento. Magos. João. Tentação. Montanha. Orardes.
Não julgueis, leproso, paralítico, apóstolos, prega, sábado, semeador, morte, contamina, sinal, transfiguração, maior, Jordão, vinha, triunfal, bodas, censura, sermão, 10 virgens, plano, Pilatos, ressurreição. E assim, por esta visão panorâmica, veja como montamos uma ideia mais completa e mais clara do que ficou indicado por cada palavra-chave. E, assim, quando ler ou ouvir qualquer uma das passagens aqui trabalhadas, você vai ter uma maior precisão na lembrança. Seja visual ou mentalmente, ou seja, olhando para esta imagem, ou também fechando os olhos e buscando-a na imaginação. O capítulo 1 fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. O 2, olha aí, a visita dos Reis Magos. Aqui, a pregação de João Batista. A tentação de Jesus no deserto. Capítulo 5, as bem-aventuranças no Sermão da Montanha. Ele começa com as bem-aventuranças, logo no início, e que envolve o Sermão da Montanha, envolve o capítulo 5, 6 e 7. São 111 versículos. Aqui, a prática da justiça, por exemplo, uma delas, quando orardes. Não julgueis. A cura de um leproso. A cura de um paralítico. Apóstolos, ou seja, a escolha dos 12 apóstolos. Jesus prega nas cidades. Jesus é o Senhor do sábado. A parábola do semeador, do grão de mostarda. A morte de João Batista. A tradição dos anciãos, o que contamina o homem. E aqui os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu a Jesus. A transfiguração de Jesus. Jesus diz: quem é o maior no reino dos céus? Jesus atravessa o rio Jordão. A parábola dos trabalhadores da vinha. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ali, a parábola das bodas. Jesus censura os escribas e os fariseus. E observe onde ele faz o sermão profético, a destruição do templo. A parábola das 10 virgens.
e o plano para tirar a vida de Jesus. Jesus é entregue a Pilatos. A ressurreição de Jesus. Como dispor organizadamente as informações ou agrupá-las em 3 dezenas diferentes. Se você não seguiu até aqui, se eu digo, por exemplo, a morte de João Batista, você se lembraria que ficou aqui no 14? Mas se for, por exemplo, a entrada triunfal de Jesus, ora, só pode ser aqui. A transfiguração de Jesus, você se lembraria daqui. A cura do paralítico, aí você vem aqui no 9. E se for, não julgueis, você vem para cá. E se eu digo o capítulo 20, você vê que está até na cor azul, 20, e os trabalhadores da vinha. E se for o 11, aqui nesta calçada, Jesus prega nas cidades. Se for o 5, o sermão da montanha, ou o início do sermão, que começam as bem-aventuranças. E se for a parábola das 10 virgens, aí não tem erro, não é aqui nem aqui, só pode ser aqui. Como você ter uma precisão no registro visual e mental das informações. Portanto, mostramos aqui um pequeno exemplo, uma maneira de memorizar um pouco de vários, e bem. E assim fizemos com os outros evangelhos também. Caso tenha gostado, deixe o seu comentário. Então, passagens bíblicas. Como memorizá-las permanentemente em sua memória, para delas se lembrar quando e onde quiser. Somos o professor Expedito. O nosso lema é aprender hoje, lembrar sempre.